Shalom. Vamos refletir hoje sobre a orientação que o rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, nos dá a respeito de algo que toda pessoa com entendimento deseja e almeja alcançar: ser feliz na vida. Como se chega a um estado de felicidade? Qual é a definição de verdadeira felicidade? Nos versículos a seguir, 2 vezes o rei Salomão usa a palavra ashrei. Feliz é aquele que faz tal e tal coisa, ou seja, este é o homem feliz. Vamos começar com uma pesquisa feita por um pesquisador do Technion, que descobriu que há um grande erro que as pessoas cometem ao definirem equivocadamente a palavra prazer, como sendo felicidade. Ele diz: é preciso saber diferenciar entre prazer e felicidade. O prazer está ligado ao material, ao físico, e é passageiro. A felicidade preenche a alma e se estende por um longo período. Como exemplo disso, ele traz algo que, embora tenha feito uma pesquisa, qualquer pessoa pode observar em si mesma e ao seu redor. Pergunte-se a alguém: qual é a sua comida preferida? E suponhamos que ele responda: bolo de chocolate. Escolhemos para ele o melhor bolo de chocolate do mundo, feito pelo maior especialista na área. Alguém que sabe preparar esses bolos de forma emocionante e deliciosa, com intensidade. Suponha que esse bolo custe muito caro, que foi feito com muito investimento. Se dermos a ele a primeira fatia e medirmos seu nível de prazer, ele sentirá muitas emoções. Seria uma nota 100. Passando a segunda fatia, o prazer já diminui significativamente. Na terceira, e conforme avançamos, ele chegará a um ponto em que sentirá como se estivesse mastigando areia. Porque, no início, você se emocionou tanto e se sentiu tão bem com isso, e agora você sente que não há mais nenhum sabor. Na pesquisa, ele descobriu que existe no cérebro um centro responsável pelos prazeres. Esse centro, ao sentir prazer com algo, digamos que acende uma luz lá dentro. Ele detecta: recebi prazer. Então, o centro se ativa. E conforme o nível de prazer, assim será o grau de excitação. Mas esse centro não permanece aceso por muito tempo, quando se trata de prazeres físicos. Em certo ponto, o centro dos prazeres se sobrecarrega. E quanto mais a pessoa tenta desfrutar da mesma coisa, em quantidades maiores, mais esse centro começa a perder a capacidade de gerar excitação e prazer. Isso é exatamente o que disse o rei Salomão: mel, se encontrares, come o suficiente, para que não venhas a se fartar dele e vomitá-lo. É bom parar antes de chegar ao ponto de rejeitar aquilo. Salomão falava aqui em forma de parábola. E o sentido é que, ao vir ao mundo, o Criador te deu muitos prazeres. Mas não se descontrole. Coloque limites, assim como o Criador te deu limites na Torá. Viva de acordo com esses limites. Pois se você tentar ultrapassar e buscar prazeres que são proibidos, no fim, você vai acabar rejeitando tudo, até aquilo que queria tanto aproveitar. Nesse ponto, você sofre por toda a vida e deixa de aproveitar, como é comprovado em pessoas que ultrapassaram os limites que o Criador colocou para elas. Salomão, aliás, apontou essa questão de forma incidental, que o prazer tem fim, e a pessoa perde o gosto por aquilo a ponto de eventualmente vomitar. Salomão falou da parábola e do seu significado no mesmo versículo, mas o princípio é o mesmo. Aquele pesquisador descobriu que há no cérebro um centro responsável pelos prazeres, e ele se acende e se apaga rapidamente. Ele explica como isso funciona tecnicamente no corpo humano. Constata-se que o prazer é algo que está ligado ao corpo, e ele se esgota. Felicidade é outra coisa. A felicidade pertence à alma. Quando a alma está preenchida, ela se torna uma alma feliz. Como se alcança a felicidade? Como a pessoa pode realmente sentir essa felicidade e esse prazer que tocam a parte espiritual dela? Vamos começar, antes de tudo, com a pergunta: em que isso se caracteriza? Qual é, na verdade, a definição de felicidade? Uma pessoa que sente satisfação, uma satisfação pessoal, se sente bem. Uma pessoa que sente alegria de viver. Ela tem tranquilidade interior, serenidade da alma. A combinação desses elementos gera a felicidade. Há outros aspectos adicionais menores, mas esses são os componentes básicos. A pessoa sente satisfação, sente-se preenchida, tem alegria de viver e paz interior, serenidade interna. Para entender como se alcança isso, devemos começar com uma introdução que todos conhecem. O ser humano é composto de corpo e alma. Quando uma pessoa sente fome de comida, quem precisa dessa comida? Em princípio, é o corpo, não a alma. Mas quando a pessoa sente falta de satisfação, não se sente bem consigo mesma, está triste, desanimada, sedenta por algo que lhe faça bem, quem precisa disso? O corpo ou a alma? A alma. Quando a pessoa tenta pegar algo material e transformá-lo em alimento para a alma, ela passa a vida inteira vivendo de frustrações. Porque quando ela diz para si mesma: não estou bem, o que vai me fazer bem? Vou trabalhar mais alguns anos, economizar dinheiro, comprar um carro que ninguém tem. Assim,
Todos que virem vão invejar. Ela pensa que isso vai fazê-la se sentir bem. Então ela compra esse carro, depois de muito esforço. E depois que já tem o carro, se acostuma com ele, e ele já não a preenche mais. Por quê? Porque ela tentou pegar algo material e oferecê-lo como alimento à alma. Mas isso não é o que vai lhe trazer satisfação. Nossos sábios dizem que é possível enganar um pouco a alma, por algum tempo. Por isso, quando a pessoa tem 100, ela deseja 200. E quando tem 200, deseja 400. Quando a pessoa tem 100, ela quer 200 porque acredita, mais 100 vão me trazer satisfação. Agora, o curioso é que os sábios não dizem. Quando ele tem 200, ele quer 300. O que seria o esperado? Tem 100, quer 200. Tem 200, quer 300. Mas não é isso o que dizem. Eles dizem, tem 200, quer 400. Por quê? Porque quando a pessoa diz à alma, você não está bem? Se você tiver agora 200, isso vai te fazer bem. A alma responde, não, isso não está me fazendo bem. Então ele diz, tá bom, vou te dar mais 100. E a alma responde, essa história eu já conheço. Quando eu tinha pouco, você disse, mais 100 vão te fazer bem. E aqueles 100 não me fizeram bem. Então o que vai dizer agora? Que com mais 200 vai ser diferente? Então ele tenta. Talvez 200 a mais realmente mudem as coisas. Por isso, quando ele tem 200, ele já quer 400. E quando tiver 400, não vai se contentar com mais 200. Vai querer o dobro. Porque é possível enganar a alma. A pessoa pode enganar a si mesma, anestesiar suas sensações internas. Mas se ela conhece a verdade, ela sabe. Não se pode pegar um alimento material, oferecê-lo à alma e dizer, é isso que vai te fazer bem. Isso não vale apenas para a compra de produtos, dinheiro ou bens. Também vale para os prazeres. Quando a pessoa tenta aumentar o nível de excitação através de prazeres em intensidades maiores, isso também, no fim das contas, se esgota. Exatamente como no estudo daquele pesquisador que diferenciava entre prazer e felicidade. Ele examinou aqui no país muitas pessoas e chegou à conclusão de que as pessoas definem, equivocadamente, o prazer como felicidade. A felicidade está ligada à alma. Quando a pessoa tem satisfação, alegria de viver, paz interior, então sim, ela alcança a verdadeira felicidade. Depois dessa introdução, podemos agora voltar-nos às palavras do rei Salomão e ver qual é o conselho que ele nos dá. Como é possível alcançar, de fato, a verdadeira felicidade? Como conquistar essa felicidade em que a pessoa se sinta bem consigo mesma, se sinta plena, feliz, acorde de manhã com alegria de viver, vá dormir à noite sentindo que teve um dia excelente? Como se chega a esse nível? Mesmo que do ponto de vista externo, haja dificuldades. Há alguém com problemas de saúde, outro com problemas financeiros, outro cujo carro está quebrado há 2 semanas e ele não consegue usá-lo. Existem dificuldades ao redor, e ainda assim, ele está cheio de felicidade, cheio de alegria, cheio de satisfação. Diz o rei Salomão o seguinte, quem acompanhou as aulas anteriores viu que a mulher sábia, no livro de Provérbios, representa, por meio de parábolas, a sabedoria. Na parábola, a mulher sábia fala sobre si mesma, e no sentido mais profundo, é a Torá que está falando sobre si mesma. E nos versículos que vimos na aula anterior, ela conta que precedeu a criação do mundo, e que ela é o plano arquitetônico de toda a criação. Portanto, tudo, cada pessoa e cada acontecimento, está codificado na Torá. Chegamos ao versículo 32. E agora, filhos, escutem-me. Na parábola, a mulher sábia diz, e agora, filhos, no sentido de vocês que são mais jovens do que eu. Eu sou uma mulher mais velha, sábia, tenho experiência de vida. Por isso uso o termo filhos. Ela não diz homens, mas sim filhos, no sentido de vocês ainda são jovens. Mesmo alguém de 80 ou 90 anos, em relação à Torá, ainda é jovem, pois a Torá precedeu tudo. Por isso ela diz, e agora, filhos, escutem-me, e feliz será aquele que guardar os meus caminhos. Ele será feliz. Logo, ele vai detalhar exatamente o que se deve fazer. Feliz será o homem que seguir os meus caminhos, ou seja, os percursos. Por isso ele usou a palavra caminhos, e não resultado final. Porque a pessoa não pode se tornar um anjo da noite para o dia. Não é possível ser perfeito de imediato. E se a pessoa espera de si mesma que será perfeita de um dia para o outro, isso por si só pode levá-la à tristeza. Pois ela já imaginou na mente que está num nível espiritual tão elevado, que já venceu todos os seus impulsos. E então, de repente, percebe que está caindo, mesmo depois de ter conseguido se manter firme algumas vezes. Aí vem o desânimo. Eu não sou nada. Por isso, a Torá diz à pessoa, feliz é aquele que segue meus caminhos. Entre na jornada. Comece passo a passo. No fim, você vai chegar ao destino, mas não espere alcançar tudo de uma vez. Quando uma pessoa quer subir até o telhado e vê uma escada,
Se ela der um salto no ar tentando alcançar direto o último degrau, ela vai cair de costas ou de cabeça, quebrar os ossos. Não é assim que se sobe. É verdade que você tem o desejo de subir, mas suba por etapas. Suba o primeiro degrau, estabilize-se. Depois suba mais um nível, mais um passo. No final, você vai chegar ao topo. Por isso, feliz é a pessoa que entra no caminho e começa, passo após passo. Agora a Torá vai detalhar. Novamente, na parábola, é a mulher sábia. No sentido profundo, é a Torá. E ela detalha como isso se expressa na prática. Ouçam a repreensão, e o sábio será aquele que não a rejeita. Feliz é o homem. Novamente, ele utiliza a palavra feliz. Feliz é o homem que me ouve, que vigia as minhas portas todos os dias, que guarda os batentes das minhas entradas. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Eterno. Mas aquele que peca, prejudica a sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Vamos explicar o que está escrito aqui. A Torá diz, o primeiro conselho é, ouçam a repreensão. Ou seja, aprenda a gostar de ouvir onde você está errando. A natureza do ser humano é querer sentir que está ótimo, perfeito em tudo. E então, quando alguém lhe chama a atenção sobre algo, ele se ofende, se irrita, reage mal, e disso surge uma briga. A Torá diz à pessoa, mude essa percepção. Em vez de dizer, eu não quero críticas, diga a si mesmo, eu quero saber onde estou errando para poder me corrigir. É claro que o ambiente também precisa saber como criticar de maneira adequada. Não se pode humilhar a pessoa, nem envergonhá-la, nem usar palavras ofensivas. Mas há pessoas que, mesmo quando se fala com elas de forma respeitosa, não conseguem ouvir algo que revele um erro nelas. É como se fossem anjos, desde o dia em que nasceram. Isso vem do orgulho que a pessoa tem. Mas uma pessoa que tem humildade sabe, eu tenho qualidades, mas também tenho defeitos. E nem sempre percebo meus próprios defeitos. Dizem que o camelo não vê a sua própria corcova. Ele pode apontar para todo mundo dizendo que eles têm corcunda nas costas e se acha o mais bonito da terra. Mas se colocarem um espelho diante dele, ele vai se assustar com o que vê, porque ele nunca se viu de verdade. A pessoa não tem consciência dos próprios defeitos, e ela é tendenciosa. Mas quando está, ao menos, ciente de que não sabe, e de que é tendenciosa, então, justamente por isso, ela se mostra aberta para ouvir. Quando o Maimônides recebeu uma carta de um dos grandes sábios da geração em sua época, esse sábio escreveu para ele diversas observações sobre o seu livro, sobre vários assuntos, e dentro da carta ele se desculpa. Se eu te magoei, por ter te mostrado que você errou em tantos pontos, peço desculpas por você ter se ofendido. O Rambam respondeu com uma carta. Todos os pontos em que aquele homem disse que ele havia se equivocado, o Rambam demonstrou que não tinha se enganado, trazendo provas baseadas nas fontes do Talmud, tanto o Talmud de Jerusalém quanto o da Babilônia. O Rambam tinha um domínio impressionante de toda a Torá, de forma inacreditável. Além disso, era um grande médico e um sábio em muitos campos. Com apenas 24 anos, ele finalizou seu comentário sobre todas as Mishnayot. Ele escreveu o comentário do Rambam sobre as Mishnah, abrangendo os 6 tratados da Mishnah. Com 24 anos, ele concluiu tudo. Quem lê essa obra sozinho pensa, mesmo alguém com 80 anos, como poderia chegar a tal nível? Em todos os 6 tratados, ele demonstra domínio absoluto, não apenas da Mishnah, mas também do Talmud babilônico, do de Jerusalém e dos Midrashim dos sábios. É uma erudição gigantesca. E tudo isso mesmo tendo vivido uma vida de grandes dificuldades. Ele viveu em uma época em que os judeus passavam por sofrimentos, e ele teve que se deslocar de lugar em lugar até que chegou à corte de Salah ad-Din, o sultão do Egito, e lá se tornou o seu médico pessoal. Então passou a ter um pouco mais de tranquilidade na vida. O Rambam foi um homem gigantesco, um homem grandioso não só na Torá, mas também em suas qualidades e conduta. Quem lê as leis das virtudes do Rambam vê o que é a perfeição de um ser humano. As cartas do Rambam, sua redação, sua forma de se expressar. Quem procura um modelo para seguir, que tome o Rambam como exemplo. Estudar suas cartas, ler as leis dos fundamentos da Torá, as leis das virtudes, o Sefer Hamada. O Rambam escreveu o Sefer Hamada, livro do conhecimento, onde ele dá muitas orientações para a vida. Então, na carta de resposta, ele desmonta todas as objeções que haviam sido levantadas contra ele. Quem lê as perguntas e depois vê as respostas do Rambam, percebe claramente. Quem perguntou não estava no mesmo nível do Rambam. Todas as respostas dele são admiráveis, e ao final da carta, ele escreve: o que vou dizer agora é com minhas próprias palavras, não com as exatas palavras do Rambam, mas é esse o sentido. O Rambam responde: sobre o que o Senhor escreveu, se desculpando, dizendo que se me ofendeu ao apontar meus erros, então pede perdão. O santo, bendito seja ele, pode testemunhar sobre mim que eu me alegro mais com alguém que me mostra um erro meu
do que com alguém que me traz uma prova de que eu estava certo. Porque se alguém me traz uma prova de que eu estava certo, mesmo sem essa prova, essa já era a minha opinião. E assim, eu agiria de qualquer forma. Ele apenas me fortaleceu. Mas, se você me mostrou que eu estava errado, tenho uma enorme gratidão por isso, pois sem você, eu teria permanecido no erro. Essa é a grandeza de uma pessoa que não busca ego, honra ou orgulho. Ela busca a verdade. E isso se vê em todos os grandes sábios de Israel. O rei Davi diz, de todos os que me ensinaram. O que significa os que me ensinaram? Qualquer um que me ensine algo, pode ser até uma criança na rua, qualquer pessoa que me ensine algo que eu não sabia antes, de todos os meus mestres obtive sabedoria, ou seja, eu me torno mais sábio que todos. A Mishnah diz, quem é o sábio? Aquele que aprende de toda pessoa. Às vezes, você é eloquente, sábio, mas uma pessoa simples, que não está no seu nível, pode pensar em algo que você não pensou. Ela te dá uma nova linha de pensamento, e você se impressiona. Rabbi Haim de Volozhin escreve no livro Ruach Haim, quando a pessoa está em dúvida se deve fazer assim ou assado, ele diz, tome conselhos, e então haja segundo o seu entendimento. O que isso quer dizer? Há situações em que você não quer perguntar a ninguém porque pensa, eles não conhecem toda a situação, e por mais que eu tente explicar, não consigo expor o quadro completo. Então penso, melhor não perguntar, vou fazer o que entendo. Mas você pode estar se enganando. Rabbi Haim de Volozhin diz, tome conselhos. Converse com os pais, com os irmãos, com amigos, com rabinos. Peça conselhos sobre o que é certo fazer nessa situação. Você sente que eles não captaram bem a situação? No fim, decida por si mesmo o que fazer. Mas pelo menos você ouviu uma variedade de opiniões. Havia reis que decidiam tudo, principalmente nas gerações antigas. O rei era tudo. Era o juiz, o chefe de estado, o primeiro-ministro, o ministro da defesa e da guerra. Ele executava quem queria, promovia quem queria. Os reis de antigamente tinham poder absoluto. Mas mesmo assim, todo rei tinha conselheiros. Se perguntássemos ao rei, para que você precisa de conselheiros se no fim você faz o que quiser? Ele diria, é verdade, eu decido, mas quero ouvir. O rei Salomão diz, na multidão de conselheiros está a salvação, ou seja, como há muitos conselheiros, recebo diferentes direções. Depois, eu decido. Mas primeiro, deixem-me ver o quadro completo. Talvez haja pontos que eu não havia considerado. Quando a pessoa tem humildade, ela quer ouvir repreensão. Por isso a Torá diz à pessoa, você quer ser feliz na vida? Não fique preso à ideia de que você é perfeito. Ouça a repreensão. E o sábio é aquele que recebe sabedoria disso. Quando você ouve repreensão, você adquire sabedoria. Você recebe orientação. De fato, há pessoas que testemunharam sobre si mesmas que, ao começarem a ler o livro O Caminho dos Justos, do Rabbeinu Moshe Haim Luzzatto, suas vidas começaram a mudar. Mas é preciso estudá-lo com profundidade. É um livro fino, pequeno em quantidade, mas imenso em qualidade. Ele estruturou todo o seu livro com base em um ensinamento talmúdico de Rabi Pinhas Ben Yair, que constrói uma escada espiritual que vai de degrau em degrau, até chegar em um nível de espírito sagrado. Degraus que mesmo nas gerações atuais uma pessoa pode alcançar. E o Ramhal, para cada uma dessas etapas, detalhou capítulos inteiros explicando como atingir aquela virtude, como alcançar zelo, pureza, santidade, humildade. Cada traço de caráter tem ali sua escada para subir degrau por degrau. Ele explica como conquistar isso, quais são os obstáculos no mundo que podem confundir você, e o que está em suas mãos para fazer. Hoje em dia foram publicados vários exemplares do livro O Caminho dos Justos com comentários na parte inferior da página, que ampliam os ensinamentos, porque as palavras do Ramhal são extremamente precisas. Quando ele fala sobre o orgulho, ele desconstrói o orgulho sob todos os ângulos possíveis. Ele mostra quantas situações uma pessoa pode estar sendo arrogante e orgulhosa, e ela está convencida de que é humilde. E ele desmonta tudo isso. Ele expõe a pessoa por completo, coloca diante dela um espelho exato, até que ela sente. É verdade, aqui eu preciso me corrigir, preciso mudar. E ele te ensina também como mudar, até que você consiga. O Gaon de Vilna viveu pouco tempo depois do falecimento do Ramhal. Ele era um gênio absoluto, todo o mundo judaico tremia diante de sua sabedoria. Há inúmeros relatos maravilhosos sobre ele, tanto sobre sua genialidade, quanto sobre sua inteligência e domínio absoluto da Torá. E o Gaon de Vilna, com toda a sua grandeza, disse aos seus alunos, se o autor do livro O Caminho dos Justos, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, estivesse vivo, eu iria a pé, de Vilna, na Lituânia, até Pádua, na Itália, onde ele morava para agradecer-lhe pelo livro que escreveu, pois não seria apropriado, para alguém da minha posição, ir até ele de carruagem.
A Torá diz à pessoa: ouçam a repreensão, e o sábio será aquele que a acolhe. A mulher sábia, ou seja, a própria Torá, se volta aos filhos e lhes diz: e agora, filhos? O que significa e agora? Depois de tudo o que vocês ouviram de mim, que eu antecedi a criação, que vocês conhecem minha grandeza, que fui escrita por aquele que criou vocês. Então escutem-me, feliz aquele que guardar os meus caminhos. O segredo da felicidade, de acordo com os versículos seguintes, começa com o primeiro ponto: ouçam a repreensão, e o sábio será aquele que a acolhe. Esteja aberto para receber orientação. Estude livros de ética e aprimoramento pessoal. Escute aulas sobre o trabalho com os traços de caráter. Cada pessoa também precisa supervisionar a si mesma e se perguntar: o que estou fazendo certo e o que preciso melhorar? Há pessoas que têm um problema com o traço do ciúme. Elas não conseguem ver os outros se dando bem. É preciso reconhecer isso. Eu tenho um problema. Eu sou invejoso. Há quem não sinta inveja dos outros, mas é dominado por uma preguiça terrível, uma preguiça pesada. E o Ramchal, no do livro O Caminho dos Justos, explica como superar a preguiça. Como chegar a um estado em que, quando surge em sua mente uma mitzvah, quando você tem vontade de fazer uma boa ação, de praticar uma bondade, de assistir a uma aula de Torá, por exemplo, diz ele, ao surgir diante dele, ou ao acender em seu pensamento, apresse-se, agilize sua ação. Esse é o estilo da sua linguagem. Vamos pegar isso como exemplo para entender também o estilo de escrita dele. Quando surgir uma mitzvah diante de você, uma mitzvah que não depende de tempo, mas que simplesmente se apresenta diante de você como a oportunidade de fazer um ato de bondade com alguém, ou colocar os tefilim logo pela manhã, em vez de deixar para a tarde, apresse-se, agilize sua ação. Ou seja, não diga mais tarde, pois você pode perder a oportunidade. É como um tesouro que você pode obter. Então agarre esse tesouro. Não seja preguiçoso. E assim é em todos os âmbitos da vida. Nos capítulos anteriores, vimos também os conselhos de Salomão sobre como vencer a preguiça. Vai até a formiga, ó preguiçoso, observa seus caminhos e torna-te sábio. Então, primeiro de tudo, a pessoa deve definir para si mesma o que estou fazendo certo e o que preciso melhorar, e começar a trabalhar nisso e se corrigir, por meio de aulas, palestras, livros de ética. Ouçam a repreensão e se tornem sábios, ou seja, adquiram sabedoria por meio disso, e não se desgovernem. Aqui, a expressão não se desgovernem tem um sentido mais profundo que o rei Salomão traz, falando em nome da Torá, sobre como alcançar a felicidade. O que significa desgovernado? O que é uma pessoa desgovernada? Sobre o Nazir, pessoa que faz voto de abstinência, está escrito que ele não pode cortar o cabelo. Ou seja, ele não corta o cabelo, ele não está arrumado. Algo desgovernado é algo que rompe limites, algo descoberto, sem moldura, sem estrutura. A Torá diz à pessoa: ouça a repreensão e seja sábio, e não se desgoverne. Não ultrapasse os limites. A natureza do ser humano é querer que ninguém lhe diga o que fazer. Se tenho vontade, então quero fazer agora. A Torá diz à pessoa: você quer ter sucesso na vida? Quer ser feliz? Então seja rigoroso com a colocação de limites e com a capacidade de adiar desejos. Você tem vontade de fazer algo, mas não faz, porque sabe que isso não é o certo a se fazer, e isso te trará felicidade. Quando a pessoa faz tudo o que tem vontade, no primeiro momento ela sente prazer. Que bom, ninguém me diz o que fazer, não tenho limites. Mas, pouco tempo depois, ela começa a se sentir mal consigo mesma. Ela sente: eu sou como um animal selvagem. Sou como uma criatura do campo. Não sei controlar a mim mesmo. Por outro lado, quando a pessoa tem limites, quando sabe adiar seus desejos, ela sente felicidade. Eu mudei para melhor. Uma pessoa que se conhece e sabe que, quando estava no ensino médio, se os colegas jogassem uma provocação, ele se descontrolava, perdia o domínio sobre si, e agora, depois de alguns anos de esforço, de aulas de Torá, de leitura de livros de ética, de trabalho nas próprias virtudes, de um treino pessoal que ele mesmo praticou, ele ouve a mesma provocação e reage com tranquilidade, porque agora ele tem ferramentas para lidar com isso. Ele sabe como reagir. Como essa pessoa se sente naquele momento? Quanta satisfação, quanta felicidade. Mas o que aconteceu ali? Ele não comeu, não bebeu, não recebeu nenhum prazer material, mas a alma chegou a um outro lugar. Eu me tornei uma pessoa refinada nas minhas virtudes. Eu tenho limites. Eu tenho regras. Isto eu como, isto eu não como. Antes de comer, eu faço uma bênção. No Shabat, eu sei o que é permitido e o que é proibido, e ajo de acordo com isso. Antes do Shabat, eu me preparo. Vou à sinagoga, volto para casa, faço kiddush,
Faço a refeição de Shabat, canto os cânticos, falo palavras de Torá, assisto às aulas de Torá. Essa é uma pessoa que domina a si mesma. Ah, mas eu amo o celular. Não consigo ficar sem o celular. Estou acostumado ao celular. Mas ele diz a si mesmo: eu sigo a verdade. Eu tenho autocontrole. Quero agir de forma correta, agir segundo a verdade. Quando a pessoa tem domínio sobre si mesma, é isso que o rei Salomão chama de "e não se desgovernem". Ou seja, não ultrapassem os limites, não sejam descontrolados, não se deixem levar. No nosso uso comum, descontrolado é alguém que anda pelas ruas agredindo pessoas. Mas aqui, ele está falando de algo mais profundo. Ouça a repreensão e torne-se sábio, e não se desgoverne. Não ultrapasse os limites. Seja senhor de si mesmo. A Torá continua e diz à pessoa: feliz é o homem que me ouve, que vigia as minhas portas todos os dias, que guarda os batentes das minhas entradas. Na parábola, trata-se de uma mulher sábia e rica que está em casa e diz: saibam que, em determinado momento, abrirei as portas e distribuirei milhões. Prometo a vocês, vão receber barras de ouro, diamantes, pérolas. E todos sabem que ela realmente tem tudo isso. Ela tem a capacidade de dar. E as pessoas esperam. Mas com o tempo se cansam, desistem e vão embora. Então, na parábola, essa mulher diz: feliz é o homem que me ouve, que vigia as minhas portas todos os dias. Ou seja, não desista. Venha todos os dias. Espere, porque no fim vai acontecer. Guardar os batentes das minhas entradas. Qual a diferença entre vigiar as minhas portas e guardar os batentes das entradas? Os batentes, em hebraico mezuzó, referem-se às laterais da porta. Hoje chamamos de mezuzá o rolo com o texto da Torá, que colocamos na porta, mas originalmente mezuzá em hebraico significa a parte lateral da porta. A viga superior se chama mashkov, umbral, e os dois lados, as colunas verticais, são as mezuzot, segundo a linguagem da Torá. Devemos saber. O Talmud pergunta: por que foram criados os trovões? E responde: para retificar as distorções do coração. Às vezes a pessoa tem um pouco de orgulho, mas então ela ouve um trovão forte. Isso a faz se mexer na cadeira, voltar ao equilíbrio e dizer: há um Criador no mundo, eu não posso fazer o que quiser, e isso também está ligado ao nosso tema. A Torá diz: feliz é o homem que me ouve, que vigia as minhas portas. A palavra sheked, amendoeira, ou aquele que vigia com afinco. Por que se chama sheked? Porque floresce antes de todas as outras. Ela vigia, espera pelo momento em que poderá florescer, e assim que chega a hora, floresce imediatamente. Então, vigiar as minhas portas me significa esperar com afinco ali, do lado de fora, porque um dia essa porta vai se abrir. Guardar os batentes das minhas entradas. Isso também significa estar atento, vigiando. Você está olhando ali, entre a porta e a coluna lateral. Quando virá a justiça? E no momento em que houver uma fresta, em que a porta se abrir, você salta para dentro e recebe toda a abundância em primeiro lugar. Essa é a parábola. E qual é o significado? A Torá diz à pessoa: invista tempo. Dedique tempo para estudar a Torá. Estude Talmud. Estude as leis judaicas. Sim, é um esforço mental. Requer dedicação, exige esforço. Você talvez não entenda bem a linguagem no começo, mas se você vigiar as minhas portas e guardar os batentes das minhas entradas, está garantido que você receberá o tesouro. Não existe possibilidade de alguém se aprofundar na Torá e não atingir a grandeza na Torá. Rabi Akiva começou a estudar Torá aos 40 anos, não porque ele quisesse, mas porque esse foi o acordo feito com sua esposa. Ela disse: você quer que a gente se case? Então vai estudar Torá. E sua esposa era filha de Calba Savuá, um dos homens mais ricos de Jerusalém. Todos queriam se casar com ela. Filha única, inteligente, perspicaz, bela, temente a Deus. Todas as qualidades ela possuía. Todos a queriam. E ela escolheu Akiva, um pastor de 40 anos, mais velho do que ela, que não sabia ler nem escrever. Mas ela supervisionava todos os bens do pai. Ela conhecia todos os pastores, de dentro para fora. E ela percebeu algo especial em Rabi Akiva. Na forma como ele se comportava, na sua linguagem corporal, na sua cultura. Ela viu: esse homem é grandioso, inteligente, observador. Percebe coisas que os outros nem notam. Se ele estudar Torá, ele se tornará um grande rabino. E ela estava disposta a se dedicar, para que ele crescesse na Torá. Ela viu o potencial, e perguntou a ele: se nos casarmos, você irá estudar Torá? Ele respondeu: por você, tudo. Ela disse: então, você irá para a Yeshivá até os 52 anos. E ele disse: tudo bem. Casaram-se. Passaram algum tempo juntos e depois ele foi. 10 anos inteiros sem voltar para casa. 10 anos estudando na Yeshivá, sem interrupção. O Midrash conta que, quando ele começou a estudar, ele quase desistiu.
Ele não sabia nem o alefbete. Todos os rapazes ali discutiam assuntos profundos, faziam perguntas e respondiam, elaboravam raciocínios, mergulhados nos debates da Torá. E ele pensava, eu sou um pastor de ovelhas. O que eu tenho a ver com isso? Começou a voltar para casa, com a intenção de dizer à esposa, quer saber? Vamos nos divorciar. Eu não consigo. Não é para mim. Mas quando estava voltando, passou por uma fonte de água, um olho d'água que brotava da montanha. E ele viu as gotas caindo constantemente sobre uma pedra. E viu que aquelas gotas tinham perfurado a pedra, formando um buraco que depois se alargava pelas laterais. Ele refletiu. Era um homem sábio. Disse a si mesmo, a pedra é dura, a água é macia. Como conseguiram perfurar um buraco tão profundo? Então pensou, a primeira gota que caiu sobre a pedra, ela teve algum efeito? Ou não teve nenhum? Tem que ter tido efeito. Mesmo que você não veja, ela agiu. Se não tivesse efeito, a segunda também não teria. E a terceira também não. E assim por diante. Se hoje existe um buraco na pedra, significa que a primeira gota fez efeito. Apenas ninguém viu. A segunda também teve efeito, mas ninguém viu. A 10ª também. E assim por diante, até que o efeito começou a se tornar visível. A Torá é comparada à água, e o meu coração, ele não é uma rocha, é carne. Comecei a estudar e senti que não teve efeito? Isso não é verdade. Teve efeito. Essa é a artimanha do instinto negativo, do Yetzer Hará, que tenta me convencer de que não teve impacto, mas com certeza começou a penetrar. Apenas ainda não percebo isso. Se eu continuar me esforçando, no final vou alcançar. Então Rabi Akiva sentou-se com crianças da primeira série, para aprender a ler e escrever. As crianças riam dele, um homem de 40 anos, sentado naquelas carteiras baixinhas da sala de aula da primeira série. E ele não se importava que rissem. As crianças saíam para o recreio. Ele continuava lá, estudando o alefbete, aprendendo as vogais, como se lê corretamente. Depois avançou, estudou o Mishnah, estudou o Guemará. Naquela época ainda não havia o Talmud como temos hoje. Estudava-se de cor a explicação das Mishnayot. E assim, com o tempo, ele se tornou o maior sábio da geração. Foi o mestre de Rabi Shimon Bar Yohai, o autor do Zohar. E se esse era o aluno, quem era o mestre? Está escrito que Rabi Akiva era capaz de extrair montanhas de leis a partir dos traços das letras. Ele atingiu uma grandeza imensa na Torá. A Torá diz à pessoa, você quer um bom conselho? Estude a Torá, sem desistir, porque um dia a porta vai se abrir e você receberá todo o tesouro. Rabenu Saadia Gaon viveu há cerca de 1200 anos. Foram encontrados no Afeganistão manuscritos antigos, na época em que o Talibã estava lá, com todos os acontecimentos. Quando os americanos entraram, foram descobertos em cavernas muitos manuscritos com mais de 1200 anos de idade. E entre eles, havia cartas inéditas de Rabenu Saadia Gaon, que ele enviava às comunidades judaicas. Ele tem um comentário sobre o livro de Provérbios, e sobre esse versículo, ele escreve algo interessante. Ele diz, saiba que a sabedoria da Torá não é como as demais sabedorias. Todas as outras sabedorias e todos os reinados do mundo, por exemplo, se levar 10 anos para alcançar um certo resultado, como no caso de um ourives que deseja criar uma joia refinada, ou um pedreiro que deseja construir uma casa, se leva 10 anos para alcançar o resultado final, então, a cada ano, quantos por cento ele avança? De 100%, ele avança 10% por ano, até que no final, atinge os 100%. Mas ele diz, saiba que com a Torá não é assim. No primeiro ano, se para alcançar grandeza, você precisa de 10 anos, no primeiro ano, você alcança apenas 1% ou 2%. No segundo ano, de repente, isso já vira 7%. No terceiro, 20%. A cada ano que você estuda mais Torá, a Torá se multiplica e se triplica por si mesma, muitas e muitas vezes. Por isso ele diz, não desanime no início. Quando você vê que está se esforçando, mas não vê resultados, você se assusta e diz, já faz um mês que estou estudando e mal avancei. Então quanto tempo vai levar? O que vou conseguir saber em toda a piata minha vida? Ele diz, saiba que não é assim. Por isso está escrito sobre a Torá. Ela é mais preciosa do que pérolas. Os comentaristas explicam sobre esse versículo do rei Salomão. Por que ele diz que a Torá é mais preciosa do que pérolas, e não diz que é mais preciosa do que ouro? Eles explicam o seguinte. Existe uma diferença entre o ouro e as pedras preciosas. Todos os comerciantes sabem disso. Com o ouro, por exemplo, se uma barra de 1 quilo custa $1.000, uma barra de 2 quilos custará $2.000, e uma de 3 quilos custará $3.000, 3.000. A proporção é linear. Mas com pedras preciosas não é assim. Se você tem um diamante de certo tamanho e ele custa $1.000, um diamante com o dobro do tamanho não custará 2.000. Já será algo como 10.000, porque se torna raro. Há poucos diamantes desse tamanho.
E se for de tamanho extraordinário, pode chegar a custar milhões de dólares. Existem pedras que foram colocadas apenas nas coroas dos reis, porque só eles tinham condições de pagar dezenas ou centenas de milhões apenas por um diamante. Por quê? Porque ele tem um tamanho raro. Assim também é a Torá. Ele diz o seguinte: quando a pessoa é constante no estudo da Torá, no começo, você conquista um pouco. Se você se dedicar em dobro, você não vai conquistar o dobro. Você vai conquistar muitas vezes mais. Continue, e no fim você verá que em pouco tempo, você alcançará a grandeza. Dizem que Maran Rav Ovadia Yosef contava que, em sua juventude, ele precisava de várias horas para preparar uma aula de 10 minutos. Mas, quando chegou à sua grandeza, bastavam-lhe poucos minutos para preparar uma aula que durava muitas horas. Por quê? Porque quando a pessoa se treina no estudo da Torá, ela passa a estar guardada em sua mente, e tudo flui de maneira natural. A Torá continua e diz: pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Eterno. A Torá está dizendo: saiba, quem me encontra, como quem encontra algo perdido, uma descoberta valiosa que exige esforço para ser encontrada. Mas quem me encontra, encontrou sua própria vida. Porque a Torá transforma toda a vida da pessoa, para o bem e para a bênção. Não há área na vida que a Torá não oriente a pessoa sobre como viver. Ela organiza os pensamentos, organiza a mente. As lições de ética da Torá orientam o que sim e o que não. Há pessoas que têm um coração bom, mas, sem a orientação da Torá, elas podem acabar tendo compaixão dos cruéis. E quantas pessoas assim já houve e ainda existem, que acreditam de verdade que é preciso ajudar terroristas em Gaza. Por quê? Porque têm um bom coração, mas sem a Torá, não tem direção. Nossos sábios disseram: todo aquele que tem compaixão dos cruéis acabará sendo cruel com os compassivos. Pois, se ele sente pena dos cruéis, isso mostra que ele não compreende o que esses cruéis fizeram com os bons. Então, como você pode ter compaixão deles? Se você tem pena deles, significa que seu coração não entende o que eles causaram aos outros. E no final, você poderá se tornar cruel com os justos. A Torá orienta a pessoa: onde ser compassivo, onde ser firme, quando ser suave, quando ser rigoroso, como agir em cada situação. Por isso a Torá diz: pois quem me encontra, encontra a vida. Se você encontrou a Torá, você encontrou sua vida, e alcança o favor do Eterno. Além disso, você também passa a ser agradável aos olhos de Deus. O Criador se agrada de você, tem prazer em você. Mas os que pecam contra mim, ou seja, aqueles que não seguem a orientação que a Torá dá e seguem outro caminho, prejudicam sua própria alma. É como se a Torá dissesse: não sou eu quem perde, é você quem perde, quando não me estuda e não me cumpre. Você está roubando a si mesmo, isso é roubar a alma. Você está se prejudicando. E todos os que me odeiam amam a morte. Ou seja, quem rejeita a Torá é como se escolhesse a morte. Porque se você quer realmente uma vida boa, uma vida verdadeira, então siga com a Torá. Hoje em dia há um fenômeno em que as pessoas falam, sobre si mesmas ou sobre os outros, que essa pessoa é muito espiritual. E isso soa bem. Pessoa espiritual parece algo positivo. Então esperaríamos que essa pessoa espiritual também tivesse satisfação interior, fosse uma pessoa maravilhosa, boa, perfeita. Mas nem sempre se define corretamente o que significa ser uma pessoa espiritual. Quantas vezes ouvi de pessoas que trabalham com música dizendo: eu sou uma pessoa espiritual. Em que isso se expressa? Eu trabalho com música. É verdade que a música é um dos ramos da espiritualidade, mas a espiritualidade da pessoa não começa e termina aí. Uma pessoa que não tem Torá, não tem mitzvot, não trabalha suas qualidades e comportamentos, mas é um músico talentoso. Então sim, ele está conectado a um dos ramos da espiritualidade, mas ele pode se autodefinir como uma pessoa espiritual, mesmo que quando se irrita, ele se descontrola, e quando é dominado pelo desejo, pode chegar a níveis baixos e degradantes. Isso também explica por que tantos músicos vivem em fuga da realidade, recorrem a drogas, ao álcool. Mas, se você é uma pessoa tão espiritual e tão preenchida, por que está sempre buscando escapar? Você deveria estar feliz. Mas vê-se que ele não está bem. Por quê? Porque dentro da alma dele, digamos assim, o recipiente espiritual dele está em um lugar elevado. Sim, é verdade. Uma pessoa inclinada à música tem, de fato, uma sensibilidade espiritual. O Gaon de Vilna escreve que, nos mundos espirituais, o palácio da música está próximo do palácio da inspiração divina. A música é uma forma elevada de espiritualidade. Também vemos como ela influencia o ser humano. Quando a pessoa escuta música, pode ficar triste e chorar ou ficar alegre. Sobre o profeta Eliseu está escrito que 2 reis vieram até ele: o rei de Israel e o rei de Judá. O rei de Judá era Yehoshafat, um rei justo, temente a Deus. O rei de Israel era Jehoram,
um adorador de idolatria. O reino de Israel já havia se dividido em dois, Judá e Israel. Quando ambos vieram até ele, o rei de Israel, que praticava a idolatria, nem queria ir até o profeta. Mas havia uma guerra contra um inimigo em comum, e eles unificaram seus exércitos para lutar juntos. Jehoshafat, sendo um rei justo, servo de Deus, disse: Eu quero consultar um profeta antes de sair para a guerra. Tudo o que faço é conforme a orientação divina. Vamos vencer? Não vamos? Precisamos perguntar. Não fazemos o que bem entendemos. Jehoram não queria, mas no fim não teve escolha. Você quer que eu lute junto com você? Essa é a minha condição. Entraram então na casa do profeta Eliseu, discípulo do profeta Elias. Quando Eliseu viu Jehoram, ficou muito irritado com ele. Você fez o povo de Israel pecar com idolatria. E disse a ele: Se não fosse por Jehoshafat, o rei de Judá, eu nem sequer olharia na sua cara. Mesmo que você seja rei, eu te expulsaria daqui. Você leva o povo ao pecado, e que valor tem seu reinado? Mas Jehoshafat interveio dizendo: Meu senhor, viemos aqui para saber, devemos ir à guerra? Não devemos? Vamos vencer? Elisha tentou receber profecia, mas ela não vinha. Então ele pediu: Tragam um músico. E trouxeram um instrumentista diante dele, e está escrito: E aconteceu que, enquanto o músico tocava, veio sobre ele a mão de Deus. Ou seja, ao ouvir a música, sua alma se acalmou. Ele ascendeu a outros níveis, já não estava mais irado, e então recebeu a profecia. O Talmude diz: Daqui aprendemos que a inspiração divina, a profecia, não repousa sobre a pessoa quando ela está triste, mas apenas quando está alegre, com a alegria de uma mitzvah. E a música, vemos claramente como ela pode abrir a alma, trazer alegria para a pessoa. Por outro lado, há músicas que despertam os instintos que podem derrubar a pessoa a lugares muito baixos. Há músicas cujo único propósito é martelar a mente da pessoa. Não pense, não reflita, cometa pecados. Músicas que apenas golpeiam a pessoa. Pule, fique louco, fume, perca o controle. A música é uma força muito poderosa. Pode elevar a pessoa e também pode derrubá-la. Cada pessoa deve supervisionar a si mesma. Que tipo de música eu ouço? Se estou ouvindo músicas que não são boas, com letras impuras, mensagens negativas, ritmos que não são adequados, então que eu mude para músicas boas, que pelo contrário, elevem minha alma e me conectem ao Criador do mundo. Existem muitos estilos: oriental, racídico, cada um conforme seu gosto, mas que seja dentro do espírito da santidade. E já que estamos falando de música, há ainda algo interessante. Já reparamos alguma vez no fenômeno da dança? Todo ser humano dança. Mas vamos fazer uma pergunta. Não sei aqui no público quem é o melhor dançarino, mas digamos que encontremos o melhor dançarino de todos e digamos a ele: Vamos limpar o palco para você, suba e comece a dançar. Mas sem música. Será que existe a chance de alguém dançar sem música? Normalmente ele diria: Você está louco? Eu pareço doido? Mas quando há música, de repente está tudo certo. Você faz movimentos estranhos e está tudo bem. Sem música seria coisa de louco. Com música, é aceito. Qual a explicação? Os sábios da Kabbalah explicam o seguinte: entenda o que é música. Antes da alma descer a este mundo, ela está no jardim do Éden superior e ouve o cântico dos anjos, que cantam para o Criador do mundo. Quando a alma desce para este mundo e escuta a música, isso desperta nela lembranças, uma saudade daquele cântico celestial. Por isso, o corpo começa a se mover, porque a alma começa a se mover dentro do corpo. A dança é uma forma de salto. A pessoa levanta os pés, como se quisesse se desprender da terra, porque a alma quer ir para cima. Mas existe a força da gravidade, então você cai de novo. E aí salta mais uma vez, e cai. Mas tudo isso vem da saudade da alma. E isso também pode ser canalizado para o bem, dançar com anseio e saudade do Criador do mundo. Ou pode ser desviado, em pulos e danças de loucura, sob influência do instinto do mal, porque o instinto do mal pode usar isso também. Isto em oposição àquilo fez Deus. Ou seja, o mesmo motor pode ser usado para um lado ou para o outro. Portanto, a própria espiritualidade precisa ser sempre bem definida. Mesmo um músico precisa saber: sem Torá, eu não posso me definir como uma pessoa espiritualmente plena. Mesmo uma pessoa que é bondosa, que fundou organizações, que realiza muitas atividades, mas sem Torá, ainda assim não é uma pessoa espiritualmente completa. Quando a pessoa caminha com a Torá, com a ética, com as regras que vimos aqui, ensinadas pelo rei Salomão, então sim, se ela quer realmente ser feliz, que ela ame ouvir repreensão, que trabalhe em seu caráter, que transforme sua personalidade para o bem. Não se desgoverne, não se descontrole, não ultrapasse os limites.
Coloque os limites que a Torá determinou. Isso sim, isso não. Sinta que você tem domínio sobre si mesmo, que está seguindo as instruções do fabricante. Isso vai te trazer satisfação. E o terceiro ponto: vigiar as minhas portas todos os dias. Não pode haver um dia sem uma aula de Torá. Quando a pessoa estuda a Torá todos os dias, a Torá torna essa pessoa mais sábia. O rei Salomão e seu pai, o rei David, disseram ao Criador: se não fosse a tua Torá, que é meu deleite, eu teria perecido na minha aflição. Ou seja, com todos os problemas que ele enfrentava, ele já teria se perdido no mundo. Mas a Torá era sua fonte de prazer. E o que significa deleite? Quem estuda Guemará, vê perguntas, respostas, raciocínios. A mente entra num estado de reflexão e empolgação. Isso é um deleite mental, não um brinquedo. A própria Torá, como vimos na semana passada, diz: e eu estava junto a ele como um artífice, e era seu deleite diário, brincando diante dele o tempo todo, brincando sobre a face de sua terra, e meu deleite era com os filhos dos homens. A Torá diz: eu sou o deleite do ser humano, eu trago alegria, eu trago satisfação. Quem vê pessoas que estudam uma página diária do Talmud por dia há 50 anos, vê algo especial. Essas pessoas trabalham, têm sustento, mas todos os dias tem seu momento fixo de estudo da Guemará, que é sagrado e inegociável. O mundo pode virar de cabeça para baixo, pode haver casamento, pode não haver, antes de tudo o estudo. Eu vi fotos e vídeos desses homens, que há 50 anos estudam na mesma aula. Você vê ali um homem idoso, com o corpo enrugado, o rosto enrugado, mas nos olhos você vê brilho, vê alegria de viver, vê inteligência, vê profundidade, vê deleite. O corpo, que se beneficia das coisas materiais, com os anos, inevitavelmente, vai se desgastando. O corpo se enfraquece. Mas a alma, ela permanece cheia de satisfação durante toda a vida, quando tem as diretrizes que vimos até agora. A alma sempre permanece jovem, e na velhice você vê, o corpo está enrugado, mas os olhos, o interior, o coração, a alegria de viver. Ele se sente jovem, sente-se renovado, nem sente que é velho. Certa vez, houve um congresso de rabinos da organização Lev La'ahim, em Bnei Brak. Eles fazem esse congresso uma vez por ano. Participam cerca de 150 a 200 rabinos. Nas primeiras fileiras, colocam os grandes sábios da geração e depois vêm os demais. Em um desses anos, entrei lá e fui passando entre as fileiras. E ouvi um grande estudioso da Torá, já idoso, de aparência avançada, que estava sentado ali. Então entrou um amigo dele, que também era um sábio, e, pelo entusiasmo do reencontro, parecia que não se viam havia muitos anos. Como duas crianças que se encontram depois de muito tempo, sorriram um para o outro com alegria. Aquele rabino idoso que estava no palco se dirigiu ao outro e perguntou: como o senhor está se sentindo? Há anos não vejo o rabino. E ele respondeu: eu não tenho tempo para ficar doente. Eu gostei tanto dessa resposta. Não tenho tempo para ficar doente. Ele estuda, está envolvido, está ocupado com coisas boas, não tem tempo para adoecer. Então ele se sente bem. Isso é vitalidade mental, alegria de viver. Quando a pessoa constrói a si mesma desde jovem, de forma correta, mesmo na velhice e na terceira idade, ela recebe tudo com equilíbrio e força interior. Dedicamos estas palavras de Torá à proteção do povo de Israel e dos soldados de Israel, em qualquer lugar onde estejam. Que o Eterno envie uma cura completa a todos os doentes e feridos, uma saúde sólida, e que os cativos sejam libertos com a ajuda de Deus.